Olá! Meu nome é Tieme Yamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E você está na websérie Profissões de Futuro. Esta websérie tem o objetivo de apresentar profissionais que se reinventaram, que estão de olho em coisas que ninguém viu. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma das características dessa websérie, primeiro é apresentar profissões inovadoras, e os nomes também são muito inovadores. E também apresentar para os jovens que estão nesse momento a partir dos 15 anos no ensino médio, dos projetos sociais que eu coordeno, apresentar para eles novos cenários possíveis, sustentáveis e coerentes para o trabalho. Nossa, a gente já está na edição 27, quantas coisas interessantes aparecendo, quantas pessoas maravilhosas que a gente conhece, reconhece e se reconhece nelas, né? Os feedbacks que eu tenho tido são muito interessantes, eu estou bem contente com isso. Sem contar dos jovens, né? Os jovens, os comentários no YouTube, sim, porque depois que esta live passa aqui no Instagram, ela é gravada e vai para o meu YouTube, Tieme Yamashita, onde você tem toda a série. E os jovens comentam lá sobre os impactos e as percepções a partir das lives. Porque uma conversa, uma boa conversa, ela cura. Uma boa conversa é maravilhosa. As pessoas também falam, nossa, eu tenho vergonha de fazer vídeos, eu tenho vergonha de aparecer na internet, mas uma conversa é diferente. Sim, uma conversa permite uma interação entre duas pessoas, né? Uma troca de energia, é uma troca de informação, e isso para todo mundo é muito rico, né? Porque quando o convidado vem, ele nem imagina o que eu vou perguntar para ele, não tem roteiro, né? Uma coisa que vai surgindo e vai correndo o tempo e dá tudo muito certo. Eu estou bem feliz. Olá, olá a todos, feliz com a presença de vocês aqui. A convidada vai chegar daqui a pouco, vai entrar aqui. É... E essa semana a gente continuou com essa investigação. Hoje eu fiz uma live em Portugal, na Conversadoria 21. Olha que coisa interessante. Eu já tinha planos de ir para Portugal esse ano e para desenvolver projetos sociais em Portugal. E estava já no plano, no planejamento. E aí, por conta de tudo que aconteceu, né? Ninguém sai, ninguém entra. E olha, hoje eu fazendo uma live em Portugal. Quer dizer que as coisas estão fluindo sim, né? E que a gente só precisa enxergá-las. E foi bem interessante o meu papo com a Rose, falando um pouquinho sobre Mottainai e falando também sobre este projeto, né, da websérie Profissões de Futuro. E ela queria saber como eu me reinventei digitalmente, né? Eu que trabalhava basicamente com eventos presenciais, fazendo eventos, palestras, workshops presenciais, e que de repente não tem mais os eventos, não, as pessoas não podem mais se aglomerar, então como eu vou trabalhar a partir de agora? Então eu tive que me digitalizar, que é isso que eu estou fazendo aqui. E ela também fala do processo dela, eu falo um pouquinho do meu, e eu comento que as lives agora são para o resto da vida. Tipo, é um projeto, não é um projeto temporário, é um projeto que vai. Ah, ela acabou de entrar. Vai pedir a solicitação. Pontualíssima, né? As duas, eu aqui falando. Mas é muito interessante, por isso que vai ter o evento Cabeças Voadoras, dia 26. Olá! Oi, boa tarde, querida. Tudo bem? Anaíse Andrade, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Tô- Estou tão feliz de Ah, eu também. ter aqui hoje na minha websérie Profissões de Futuro, poder te apresentar para esse público jovem que nos acompanha, para esse público adolescente que está se descobrindo e para esse público que Uhum. é curioso, que todas as tardes, às 2 da tarde, está aqui acompanhando a gente para descobrir uma profissão nova. E o nome da sua profissão, você, Anaís Andrade, é uma integradora de saberes. Coisa bonita, né? Coisa Lindo. interessante isso. A gente ficou estudando qual nome e ela colocou algumas lá.
E aí eu falei, não, isso daí não vai dar não. Isso daí não te representa. E aí ficamos trabalhando nos nomes, até que sai um nome que ela gostou, eu gostei, e é integradora de saberes. Por que este nome te representa? Porque este nome é o nome da sua profissão. Vamos lá. Nossa, e foi perfeito. Na verdade, né, a escolha foi sua, né, a ideia foi sua, por conta já da sua visão, né, e, enfim, na realidade, acho que a gente vai desenvolver um pouco melhor esse assunto, né, conforme a live vai andando aqui, para todo mundo ter uma ideia melhor, mas basicamente o integrador de saberes, ele vai unir tudo o que há de melhor da ciência e tecnologia hoje com os conceitos e saberes e ciência já dos povos ancestrais, dos povos antigos, né, que por estarem mais alinhados em conexão com a natureza, tinham um estilo de vida, saúde, né, e também sociedades mais sustentáveis, que é o que, inclusive, esse momento atual está mostrando muito para a gente, né? O melhor da ciência com o melhor da sabedoria ancestral. Isso é a integração dos saberes. Como é que Isso, que também é surgiu isso? científica, né? É científico, quando a gente fala do científico com o milenar, né? Essa integração, como é que surgiu isso? Você sempre teve esse interesse, depois você foi para o científico, conta essa trajetória aqui. Então, na realidade eu venho de uma família que é bem, né, etnicamente bem múltipla, assim. Então a gente tem nativos indígenas, né, daqui do Brasil, então, a gente tem espanhol, português, holandês e tem, né, sírios e libaneses, né, então é bem mistura, uma gama muito... Ai, desculpa, Deu vou uma caída. até... Só vou fazer uma pausa aqui para fazer uma coisa que eu esqueci de deixar no... Ela tá puxando aqui, ela falou que vai deixar alguma coisa ali. Eu colocando o nome dela aqui, ó. O Instagram da Anaíse é Movimento Soror. Vou escrever aqui também, para vocês seguirem ela no Instagram, Movimento Soror, que depois ela vai falar também o que é isso. Oi, Voltou. voltou? Ah, desculpa. Então, acho que foi aqui no... Com toda essa multiplicidade, né, a gente cresceu em casa com essa visão complementar já, né? De tudo aquilo que se fala há séculos, há milênios, né? E a gente fazia isso tanto na educação, na filosofia, na comida, em tudo, né? E quando eu fui para a faculdade, eu fui, né, na área de saúde, estudei na Unifesp, eu adorei, mas na verdade a gente vive uma separação, né, muito grande. Então, a proposta da integração disso tudo vem dessa observação, né, e depois, né, hoje trabalhando com a Ayurveda, especialmente, né, e depois a gente fala um pouco melhor disso, essa proposta da integração vem disso, dessa questão. Eu, como descendente de árabes, né, na escola, por exemplo, você começa a estudar da Grécia para frente, né? Acho que isso deve ter acontecido com você também, como descendente de japoneses, né? Nunca falam da Ásia, nunca falam do Oriente Médio, nunca falam dessas civilizações antigas. Se falam é super breve, né? Mas todas essas civilizações antigas têm uma riqueza de saberes, de conhecimento, que também, se a gente for, né, olhar o que significa a palavra científico, né, e o que faz algo ser científico, é algo que foi observado ao longo de um X período de tempo e que funciona, e que, né, às vezes pode ser empírico, né, mas que foi observado que funciona aquela metodologia. Então, essas civilizações, né, e nós, descendentes dessas civilizações, temos muito material científico, né, só não é científico, porque, assim, científico para os cientistas modernos, né, porque eles têm de referência como científico, mas é muito científico, tanto é que continua até hoje, funciona até hoje, né? Então, todo esse modo de viver, todas essas medicinas tradicionais, isso tudo funciona até hoje. Então, foi daí dessa observação e da tentativa mesmo de integrar, porque
o que eu acredito que aconteça é uma falha na comunicação e no entendimento, né? Sendo que o entendimento, como as coisas mudam muito rápido, né, acontecem muito rápido, às vezes a gente vai esquecendo do óbvio, e o nosso HD aqui, ele só se ocupa das informações mais rápidas, mais rasas, né? Então a gente esquece de onde veio as coisas, a gente esquece o real valor das coisas. Então eu acredito que dê para integrar tudo isso, sim, né? E trazer todo esse conhecimento que é ancestral para uma linguagem atual, né? E que a gente possa utilizar a ciência hoje, todos os recursos, inclusive os tecnológicos que a gente tem hoje, para melhorar e realmente ser sustentável. Porque você fala da integração, e hoje a gente vê que a separação dá muito problema, né? E separar as coisas já gera muitos desperdícios. Aqui falando como especialista em Motainai, né? E que se a gente... É um desperdício enorme, isso eu vejo todos os dias. Como essa história de segregar e separar, aqui está gerando infinitos desperdícios. Quando a gente coloca o óculos do desperdício, fica claro que a integração, ela elimina muitos desperdícios, otimiza recursos, otimiza tempo. E aonde entra a Ayurveda aí nessa história? Eu quero que você diga também o que é a Ayurveda. Muita gente não sabe o que é a Ayurveda. Uhum. Eu também não sabia. Para mim é uma coisa recente aí, nos últimos 3 anos aí que a gente começou a ter contato. Uhum. A Ayurveda é uma medicina tradicional, né? É reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma medicina tradicional. E quando a gente fala medicina tradicional, a gente quer dizer uma medicina que é antiga e que de alguma maneira deu origem à medicina convencional, que é a medicina moderna. Então aqui a gente tem também um pouco de questão de linguagem, né? A gente está acostumado a falar que a medicina moderna é a medicina tradicional, quando não é a medicina convencional, né? É a medicina atual, talvez, mas medicinas como as nossas nativas, a medicina tradicional chinesa, a Tibi Yunani, né, que é a medicina greco-árabe, da qual a minha família, né, tem origem, e foi assim também que eu comecei nesse caminho, e o Ayurveda, a medicina tibetana, enfim, são todas medicinas tradicionais, né? E por serem medicinas tradicionais e todas elas têm uma base filosófica, né, que a gente vai falar um pouquinho disso também daqui a pouquinho, elas têm um outro conceito de teia, de sustentabilidade, e para eles todos, a medicina, a saúde, essa relação do ser humano não está separada do ambiente, não está separada do planeta e muito menos da natureza. É por isso que todos os preceitos que eles, né, colocam e permitem que a gente também busque em nós, eles todos nos levam a uma maior eficiência, uma melhor sustentabilidade, né? Porque a gente aproveita tudo de melhor que nós temos, porque todos somos seres únicos, com habilidades únicas, e viemos fazer uma contribuição única aqui. Então, quanto antes a gente sabe de tudo isso, mais cedo a gente consegue atuar, menos tempo a gente perde, mais eficiente a gente consegue ser. Nossa, achei incrível, porque com a Ayurveda a gente começa a reconhecer o que nós temos de saudável, o que nós temos de potente, o que nós temos dentro do nosso corpo, a gente compreende e aí começa a trabalhar a favor dele, não contra. Né? Porque quando não se tem esse conhecimento, você fica achando, eu tô doente, tá faltando isso, eu preciso daquilo, não sei o quê. E fica tentando buscar fora sem desconhecer, né? Sem conhecer o que nós temos aqui dentro. Então, eu acho que a experiência que eu tive com a Ayurveda foi muito isso. Foi muito reconhecer o que eu já tinha de saúde dentro de mim e entender o funcionamento dele e saber que é um conhecimento ancestral e que trouxe as pessoas até aqui, né? E que é muito lindo e que muitas vezes poucas pessoas têm acesso ou acha que sabe, fala, isso aí deve ser tal coisa, assim, é uma ignorância a respeito de falta de informação, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é um pouco complexo, né? Porque se a gente for entrar mesmo no viés da medicina, é complexo porque mesmo aquilo que chega até aqui para nós é só uma parte, assim, bem pequena desse todo, né? Eu até costumo brincar com algumas pessoas, né? As pessoas perguntam para mim, mas eu já sei a Ayurveda, né? Vem até falando do biotipo, eu já sei
Quando eu Eu doce, sou eu tenho que fazer pita. isso. Eu sou pitacapa, eu sou não sei o quê, né? Tudo bem, mas assim, o Ayurveda, por ser a ciência da vida, ele é dinâmico como a vida. Então, mesmo que a sua constituição seja essa, será que é assim mesmo? Durante todas as estações do ano? Durante todas as fases da lua? Em todas as fases da sua vida? Né? Em todas as idades que você vai passar ao longo da vida? Em todos os desafios que, de repente, você vai enfrentar na sua vida? De repente, você está mais tranquilona numa época, outra época tem muito trabalho, ou enfim, tem vários projetos. Isso tudo é dinâmico, e a gente é esse ser dinâmico também. E é disso que o Ayurveda trata também. Então, a gente sempre gosta de trazer as coisas, né? E, de novo, acho que a mente é muito preguiçosa e nos prega várias peças, né? Quando a gente pega todo esse conhecimento incrível e traz para cá, a gente acaba tentando colocar ele numa caixinha e ele não Ah, cabe nesta caixinha, porque tem muitos dependes, tem muitos porquês, tem muitos, sabe? Porque é muito específico, é individualizado. Se bem que, assim, nós aqui estamos intoxicados num nível que, às vezes, sim, a gente tem algumas recomendações que valem para a maior parte das pessoas. Mas, de maneira geral, o Ayurveda, ele é individualizado, né? Então, quando a gente chega com todo esse conhecimento e quer transformar isso em receitinha, em tabela, não rola, isso é muito raso. E eu brinco com as pessoas, pergunta para o seu, sei lá, otorrino, para a sua ginecologista, quantos anos da vida dela ela estudou para chegar ali? No mínimo uns 10, né? Que são 6 anos do ciclo básico e depois mais 4, 5, vai, de especialização. Lá na Índia é a mesma coisa, eles são médicos, Vaidyas são médicos ayurvédicos. Eles vão para, antes era Gurukula, né? Eles moravam com o professor e ficavam lá seus 15, 20 anos, né, vivendo com o professor, mas hoje também, né, todo esse treinamento é universitário. E eles passam lá os seus 6 anos de 5 anos de ciclo básico e depois tem as especializações. Como que a gente vai resumir os mesmos 10 anos de todo estudo, toda a dedicação para estudar a medicina Ayurveda lá na Índia? Como que a gente vai resumir isso tudo em 1 ano, 2 anos de curso, que é o que a média dos cursos tem aqui? Não dá. É ser muito simplista com relação a isso. E daí isso dá margem para vários equívocos, né, que infelizmente acontecem. Mas um dia, né, a gente chega lá, a gente trabalha, né, não só eu, como vários outros profissionais super bons que tem, né, estão trabalhando para essas informações chegarem, né, chegarem da maneira adequada ao maior número de pessoas possível. e você se aprofundando nesses conhecimentos ancestrais, mas também não deixou a ciência de lado, né? Fala um Não, de pouquinho, jeito nenhum. fala um pouquinho aí desse outro lado aí, porque eu acho que uma das que mais me chamou a atenção em você foi isso, que você mergulha na ancestralidade, nesse conhecimento, mas você também tem um estudo bem profundo na parte da ciência, ou seja, é por isso que é integradora. Fala aí um pouquinho dessa sua Uhum, especialização e tudo mais, dos seus estudos aí da ciência, da neuro, né? uhum. Antes de chegar aí, então, né, só para ambientar o pessoal nesses dois universos que parecem muito distintos, né, o oriental e o ocidental, mas na verdade não são. Das mesmas coisas, Deu uma... voltou? A gente está falando das mesmas coisas, só que com linguagens completamente diferentes, né? Então, todo esse povo ancestral, e não só oriental, na verdade, os indígenas também, todos eles, né? Seja o aborígene lá na Austrália, seja o nosso índio aqui no Brasil, seja o Inuit lá no Alasca, todos esses povos que sempre tiveram e têm contato direto com a natureza, eles têm uma visão sistêmica da vida. Visão Assim como, sistêmica. assim como esses povos ancestrais. Por quê? Em primeiro lugar, eles não estão separados da natureza. Eles sabem que eles fazem parte de um sistema, que inclusive é muito maior do que eles, embora eles sejam seres pensantes, embora eles tenham o chamado livre-arbítrio, embora todas essas coisas que a gente ouve aqui, né, que para nós o discurso é de uma superioridade, para eles não existe essa hierarquia de superioridade. Por isso é que a sustentabilidade desses sistemas, ela é muito mais potente e ela é presente.
E isso faz um mindset nas pessoas de que eu não penso em mim, eu penso no grupo. O que por si só já começa também a fazer toda a diferença em tudo aquilo que se faz. Desde a escolha de uma profissão, né, até o que cultivar, quando cultivar, quem vai cultivar, escolha de terrenos. Então, toda essa organização da sociedade, ela está baseada em seres que olham para a sociedade e pensam com a cabeça de sociedade. Essa é a diferença maior que eu percebo. E é por isso que quando a gente vem aqui para nós, né, para a nossa realidade, em muito pouco tempo, em menos de 500 anos, se a gente for falar, né, de Ocidente, então, a gente teve uma série de acontecimentos históricos que foram encurtando, parece, a nossa capacidade, né, de HD, né, de armazenar informações, mas também acabaram encurtando a nossa visão para esse todo, né? Então deixaram tudo nesse eu e colocaram a gente num patamar acima da natureza. Nós somos algo separado da natureza. Por isso, afinal de contas, eu posso explorar recursos, eu posso explorar esses recursos sem pensar numa maneira de, né, de repente, reflorestar, por exemplo. Então, essa separatividade, eu acho que é uma questão que a gente está vendo bastante agora também, né? É um dos pontos que a gente observa, né? E é um dos pontos pelos quais a gente realmente não tem, às vezes, planos sustentáveis que se, né, concretizem ou que permaneçam, porque é necessária uma mudança de mindset, né? E aí, quando a gente pega, às vezes, e às vezes até cientificamente, aí entra a neurociência, né, que é uma das áreas que eu gosto bastante, que, né, começando a estudar agora, né, para essa pós, e a gente acaba fixando essas ideias e esses entendimentos que estão, né, pela epigenética, enfim, tem toda uma série de fatores que faz com que a gente realmente acredite e haja. O pior é isso, né, porque toda essa parte, ela acaba alterando o nosso comportamento, e é justamente essa parte desse inconsciente que é responsável pelas nossas escolhas, pela maior parte das nossas escolhas. Então, mesmo todos nós, né, falando até mesmo o mesmo idioma, por conta desses mindsets, a gente não consegue, às vezes, essa integração. Por isso que eu falo, nós estamos falando a mesma coisa, né? A ciência moderna e essas ciências milenares, elas falam das mesmas coisas. Só que, e é até essa minha área de pesquisa, essas ciências milenares, elas estão além, muito, especialmente falando de consciência e de mindset, né, e de tudo aquilo que deixa todos os nossos corpos, né, o nosso corpo mental e o nosso corpo físico saudáveis, elas estão além, elas ultrapassam a nossa ciência, porque eles têm um olhar muito mais amplo, e eles conseguem trazer muito mais variáveis e pontos de referência para as pesquisas científicas. Lá eles fazem pesquisa científica também. Então, dentro dessa parte toda de neurociência, aqui sai bastante, né, bem famoso aqueles tipos de pesquisa que eles fazem com os monges tibetanos, fazem com o pessoal que medita, né, e tudo mais. Por quê? Porque já se viu vários resultados, tem alteração, né, nos corpos, as pessoas são muito mais saudáveis, têm uma imunidade muito mais alta, são felizes, são realizadas. Então tem várias questões aí e aí aqui o pessoal pergunta, nossa, mas como, né? Mas como isso é possível? Ou então eles só medem as mesmas referências, que é batimento cardíaco, pressão arterial, né, coisas assim. Não interessa, na verdade, tudo bem, a gente já sabe que tem esses efeitos também, mas a gente quer saber além disso. E eu, particularmente, dentro dessa temática de consciência, né, uma problemática que a gente tem bastante é que essas ciências milenares, elas têm um outro entendimento de consciência, né, que primeiro, ela não está no cérebro, ela está além, né, ela ocupa, vamos dizer assim, todo esse corpo, né, não está só no cérebro. Claro que o cérebro obedece funções, né, tem as suas funções, inclusive, mas tem
até pesquisas sobre isso, que determinadas reações e determinadas escolhas, quando conscientes, elas são feitas e se originam de um outro lugar, que não Que necessariamente não é aqui. Mas, na nossa ciência moderna, quando a gente vai ver, primeiro que, bom, ainda não se sabe até a definição de vida, né? Quer dizer, a gente sabe a diferença de um corpo vivo e um corpo morto, mas não sabe a definição exata de o que é vida. Então, de onde se origina a vida, né? A gente não tem. A gente também não tem essa resposta. A gente não chegou numa conclusão do que é consciência, para falar a verdade. Tem vários pesquisadores que têm as suas, né, teorias e teses ali, as suas hipóteses, na verdade, mas nenhuma foi comprovada, né, com esse rigor científico, né, que a gente exige aqui, mas se assumiu que a consciência é algo vago, ninguém fala disso, e para todos os efeitos a consciência reside no cérebro. Só que também para isso não se tem evidências, né? A gente tem evidências das funcionalidades cerebrais enquanto uma função está sendo executada, que é o que a gente mede até com, né, a parte de ressonância magnética funcional, que é até a minha área, que eu sou da área de radiologia. Então, isso a gente tem, né? Mas esses conceitos mais profundos, por trás disso, a gente não tem. E se a gente não tem esses fundamentos, a gente não vai ter também capacidade de fazer as perguntas certas. Se a gente não faz as perguntas certas, muitas vezes a gente tem mais do mesmo. E muitas vezes o mais do mesmo não vai ajudar a maior parte das pessoas. Então, talvez buscando no mais simples, no fundamental, e tentando integrar essas linguagens, a gente consiga, né, um maior repertório de perguntas, um maior repertório de possibilidades de pesquisa, para ajudar um grande número de pessoas, em várias áreas, porque essa também é uma questão, né? Se a gente for traduzir a palavra Ayurveda é o conhecimento, né, a ciência da vida. E para eles, de novo, a vida é o quê? Primeiro que a vida, ela integra todos os seres vivos. Não é só a minha vida, é a vida de todos. Então, aí seria uma biologia, né? Sim. Mas se a gente fosse equiparar, né, com os saberes daqui, mas não é só biologia, porque sim, ela é uma ciência médica. Só que a gente pode aplicar todos esses conceitos na geografia, na arquitetura, porque tudo isso, na agronomia, a gente pode usar em todas essas outras áreas de saberes. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. No Ayurveda, o Ayurveda tem base filosófica, né? Qual é o ser humano que não precisa se questionar e não precisa acreditar e não precisa se balizar, né, por alguma ideologia? Todos nós. Então, o Ayurveda, ele começa embasado nessa filosofia. E é por isso que eu acredito que essa integração de saberes, desse ancestral com o de agora, é super necessária. Por quê? A gente não vai conseguir construir uma nova sociedade ou mudar essa sociedade atual se a gente não souber um mínimo de filosofia, de história, né? A gente precisa de biologia, antropologia, a gente precisa reunir todos esses saberes. Por exemplo, no Ayurveda, isso está tudo junto. Aqui, foi só o quê? Acho que de uns 10 anos para cá é que a gente ouve muito dessas integrações, ou então reuniões de profissionais multidisciplinares. Essa semana mesmo estava vendo algumas palestras, né, online, e estava até comentando com meu esposo, né? Gente, olha só, um historiador falando a mesma coisa que o cientista da ecologia. Aí vinha o matemático, falava a mesma coisa, o biólogo falava a mesma coisa. A gente separou todo mundo, e tem tanta gente falando a mesma coisa, e tem tanta gente que chegou, através de pesquisas, às mesmas conclusões. E por que a gente não junta toda essa galera, que cada um está aí dentro da sua ciência? Então, vamos propor agora soluções. Não precisa ficar separado e ninguém precisa estranhar, né, ou causar estranheza no meio científico que essas pessoas tenham chegado às mesmas conclusões. Que bom! Significa que a gente está no caminho certo, então, para chegar a algo que finalmente consiga atender a todos os seres. Coisa linda. Tem uma pergunta aqui falando que será. Então quer dizer que as outras partes do nosso corpo também possuem consciência? É uma pergunta aqui. Quando você fala que a consciência é muito maior do que não fica só na cabeça, aqui no cérebro. Então estou perguntando. Uhum.
Bom, eu particularmente, né, e por conta desses saberes ancestrais, o que a gente costuma dizer é que, na verdade, a gente não tem só esse corpo físico, a gente tem outros corpos, né, e inclusive o corpo energético, que a física quântica hoje mensura e consegue comprovar a existência. Então, a consciência, ela acontece nesse outro corpo. Ela permeia o nosso físico, né? Porque é através do nosso físico que a gente experimenta esse mundo, que a gente entra em contato através dos 5 sentidos com tudo aquilo que existe aqui nesse mundo para ser experimentado. A nossa cognição depende desses 5 sentidos também para captar todas as informações possíveis, mas essa consciência, ela acontece sim, né? E permeia tudo isso, só que num nível, né? Mas é um nível físico-energético, né? Vamos dizer assim. É um denso sutil, né, nessa linguagem ancestral. E como é que você atua como integradora de saberes? Como é que você atua no mundo? É através de consultas, de workshops? Me fala um pouquinho de como é que você traz isso para as pessoas. Eu gosto bastante de fazer, né, até porque eu trabalhei uma parte desse tempo que eu estava estudando, ainda estudo Ayurveda até hoje, porque nunca acaba, né? Como eu falei, é algo gigantesco, né? Então sempre estou estudando, mas atuei uma parte desse tempo como tradutora, né, desses profissionais, né, professores da Índia, tanto aqui no Brasil como lá na Índia mesmo. Então, eu gosto muito de traduzir vários desses saberes. Então, o que eu gosto muito de fazer, eu atuo, né, com consultas, mas eu gosto muito de dar aulas, dar aula, palestra, workshops e etc, né? E através dessas aulas eu tento dar uma simplificada nesses conceitos. E gosto também de atuar muito com o público jovem, né? Você sabe, me acompanhou, né? A gente fez algumas parcerias, né? Sim. Em escolas públicas e tudo mais. Então, a gente dá uma nova roupagem, né, a tudo isso, uma nova linguagem a todos esses conceitos que são mais filosóficos, mas que é para começar a fazer a cabeça pensar, né? E esse autoconhecimento também começar a surgir, porque sem esse autoconhecimento a gente patina um pouquinho, né? Mas eu gosto muito das aulas mesmo. E assim, quando eu te conheci, eu vou contar aqui para vocês. Eu conheci a Anaíse, depois ela falou, eu trabalho com Ayurveda e tal, e aí, nossa, que interessante, né? Não tive contato, só ouvi dizer, mas queria um dia investigar, porque a pessoa que é curiosa, gosta mesmo da curiosidade. Aí passou um tempo, a Anaíse formou um grupo, um círculo de mulheres, que ia trabalhar o feminino e esses saberes ancestrais aí. Aí eu falei assim, e tinha a ver com dança também, dança. Aí eu falei, mas que Dança oriental árabe. mistura? Dança oriental árabe, feminino e Ayurveda, né? Aí eu falei, quer saber? Vou participar, me inscrevi. E aí fiquei um ano, né? A gente tinha encontros. E assim, foi fantástico. E eu queria saber assim, o que te motivou a fazer esse trabalho com as mulheres, juntando a dança, esse conhecimento aí da Ayurveda ancestral que você tem, e na verdade o científico, né, porque já estava com você, mas por que você quis reunir mulheres para compartilhar esse conhecimento? Aí a gente está falando de 2 anos atrás, né, 2018. Nossa, é que esse é um assunto que eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada por pessoas, mas eu sou apaixonada pelo universo feminino. E também dentro de toda essa ancestralidade, a gente sabe que a energia feminina, né, a polaridade feminina é a polaridade que cria, que coloca as coisas em movimento. Então, nós somos potenciais agentes de transformação, todos nós, né? Mas as mulheres, elas têm isso por conta dessa polaridade. E eu tive a sorte de aprender a dança oriental árabe, né, em casa, de uma maneira tradicional. E quando a gente aprende todos esses saberes, né, dessa maneira tradicional, em casa, sempre é dada uma razão pela qual a gente faz determinada coisa. Então, essa eu acho que é uma das riquezas. Então, quando você faz algo com consciência, tem uma diferença enorme.
né, de fazer algo mecanicamente, ou de fazer algo porque alguém falou que é legal. Por moda, enfim. né? Então, quando você começa essa viagem, porque é uma viagem interna, né? Então, É. quando você começa essa viagem, nossa, é incrível. Tem, assim, e essas mudanças, né, esse movimento e essas mudanças, elas começam a acontecer. E aí você percebe que é, né, de dentro para fora. E se eu mudo, tudo muda, né? E se a minha visão, meu entendimento das coisas muda, tudo muda, né? Tudo muda. É, Eu então, vivi isso, sou testemunha. Testemunha. Quando você falava as coisas, eu falava, nossa, será que é verdade? Aí eu começava a praticar batata. Eu falava, gente, como pode? Aí na outra semana ia, fazia um exercício, você explicava, aí eu começava a fazer aquilo com consciência. As coisas simples. exato. E aí fazer com consciência muda o resultado, gente. É muito, muito poderoso isso. Porque essa é a chave. E aí todo esse movimento, tanto assim, porque nós temos fases na vida, né? Então, especialmente nós mulheres, né? Dependendo da fase de vida, né? Se acabou de ser mãe, né? Tá no puerpério, ou então tá naquela transição para menopausa, enfim. Tem várias oscilações, né? Ao longo da nossa vida. Então, quando tem essas oscilações, esse movimento que é também particular e pertinente a essa polaridade feminina, ele também vai mudando. E a dança é uma forma da gente conseguir acolher todas essas mudanças, entender esses ciclos internos e trabalhar com esses ciclos internos sem que eles alterem a nossa saúde física. Então, o que mais me chama a atenção, né, é que primeiro eu amo ser mulher. Então, tudo isso que eu tive a sorte de receber e que eu uso na minha vida diária e que me ajuda todos os dias, né? Mas me ajudou em vários momentos super desafiadores da minha vida, eu não poderia deixar isso só comigo, né? Se tem como, de maneira super simples, ajudar um grande número de pessoas, né? Então, as mulheres com essa aptidão, né, inata de transformar, elas têm várias fases de vida que elas podem transformar as coisas e coisas distintas. Então eu falei, não, né, vou fazer esses grupos, né, a gente vai trabalhar isso até para honrar toda essa ancestralidade, Para toda não essa informação desperdiçar adequada. isso. Exato, exato, é um desperdício. É um E isso desperdício. tudo, né, a gente sabe, as células, elas têm memória, nosso corpo tem memória. Então, tudo aquilo que acontece aqui é que a gente não consegue perceber porque a gente tem falta, né, de consciência corporal, mas a gente tensiona a musculatura, a gente começa a enrijecer determinadas partes do corpo, e a dança, especialmente a dança oriental árabe, ela consegue mexer, né, e consegue trabalhar todo esse corpo de maneira que é como se fosse uma massagem. E Então vai para ela o inconsciente, hein? vai liberando essas emoções, vai liberando essas tensões, né? E aí, com essa viagem interna, junto com esse trabalho externo, vamos dizer assim, é uma ferramenta muito poderosa, né? E aí, todo esse conhecimento, né? Olha, eu até brinco, falo, eu aumento o lamento, mas a gente sai na frente de diversas maneiras, né? A gente tem nosso ciclo menstrual, que por si só já é um detox mensal. Então, a gente pode se livrar de todas as coisas, as emoções, as toxinas alimentares, as toxinas do corpo, e depois a gente tem um mês inteirinho para ter novas experiências, né? E continuar nesse nosso ciclo. Então, ir de acordo com a nossa natureza, fluir de acordo com a nossa natureza, também é uma dança, né? Então, foi tudo isso que me fez também, que é um dos projetos também que eu amo, você sabe, né? Mas tem muito conhecimento, né, dentro de tudo isso, e nada melhor do que a experiência, né? E quanto antes a gente tomar conhecimento da nosso feminino, eu tô falando para as meninas, que aos 15 Uhum. anos, 12, 13, 15 anos começam a tomar, gente, você imagina isso? Porque se as mulheres de 40, quando começam a descobrir e aprender sobre o feminino, é uma Uhum. revolução na vida. Agora imagina começar já
essa trajetória, ou essa vida a partir desse conhecimento. Ah, eu meus ancestrais não têm esse conhecimento, mas aí você já está disponibilizando isso, né? Quando a gente fala de Uhum. compartilhar o conhecimento que você tem, e aqui, ó, tem várias pessoas que estão nos acompanhando, e eu estou falando para você mesmo, viu? Que tem um conhecimento maravilhoso e está guardado. Eu falo, gente, põe isso a serviço do mundo, porque aí você vai ver que vai sarar tudo, porque é um prazer tão Uhum. grande compartilhar um conhecimento. Se é um conhecimento É. valioso, é bom para você, por que não compartilhar com o mundo, né? Isso é da Nossa, é. natureza, né? Sim, então, e é uma satisfação. E, na verdade, tem toda essa base filosófica também. Por quê? Porque esses povos ancestrais, eles acreditam que, né, várias coisas podem acontecer, tecnologia, avanços, enfim, só que a natureza do ser humano, ela é a mesma. Ela não muda, e o ser humano precisa das mesmas coisas para ter o seu próprio contentamento e felicidade. Então, a gente precisa, sim, dessas questões, sabe, mais básicas, mais fundamentais. É por isso que eu acho que o simples é tudo. Eu acho que a gente não desperdiçaria, né, tantos recursos, tanto da nossa energia, se a gente começasse pelo simples. Se a gente começasse por esse básico, né, seria muito mais potente. E uma das maneiras que a gente tem é justamente esse autoconhecimento, né? A visão de todas essas tradições é que nós somos seres únicos. Se a gente é um ser único, e que de fato somos, a gente não precisa ter competitividade nenhuma, eu só preciso reconhecer quais são as minhas habilidades e atuar no mundo, né? Seja compartilhando conhecimento, e geralmente é compartilhando, né? E a gente compartilha com todos, né? Então, Karina está perguntando quem seriam esses povos ancestrais. seriam todos esses que a gente comentou no começo, né? Não sei se ela estava no começo, mas os povos nativos, todos os indígenas de qualquer lugar do planeta, né? E esses povos ancestrais orientais, né? Basicamente, asiáticos, né? E do Oriente Médio, todas essas grandes civilizações antigas. Se bem que a gente tem as da Mesoamérica aqui também, né? Então, todo o pessoal Inca ali, eles também já tinham conhecimento super avançado, os maias, né? Mais para cima ali, né, no México e América Central. Então, todos esses povos antigos, eles tinham essa mesma relação, né, esse mesmo entendimento por conta dessa relação com a natureza. Agora, me conta, porque assim, você está trabalhando muito esse período, tanto que eu falei, as profissões do futuro não estão sem trabalho agora, elas estão trabalhando tanto que a gente demorou 2 semanas para agendar essa live, A gente teve que e desmarcar, né? e aí, mas tem um bom motivo, né? Ela falou, Tchê, eu estou Uhum, trabalhando num projeto direto com o pessoal da Índia, e aí eu só vou poder na outra semana. E aí eu falei, tá uhum. bom, agora você vai contar pra gente que projeto é esse que você está trabalhando e tem a ver com o Covid, com esse momento atual? Conta pra gente. Uhum. Na verdade, eu fui surpreendida, assim, de uma maneira muito, né, assim, muito gratificante de ter recebido contato, né, de um professor meu, de um Vaidya, né, médico ayurvédico lá, que hoje é diretor de um hospital numa cidade específica lá da Índia, e ele sabia, né, a gente sempre conversava enquanto eu estava lá, então a gente sempre teve essas conversas filosóficas, né, e ele acabou falando, olha, a gente está tendo umas experiências bem interessantes, né, com a Ayurveda aqui, e a gente sabe que o país, né, que o Brasil é um país grande, né, Uhum. talvez a gente pudesse ajudar compartilhando com vocês aí no Brasil tudo aquilo que está acontecendo aqui, né? E eu falei, hein? Do tipo, e aí realmente a gente fez várias, todo dia a gente está se reunindo, né? E na verdade eles estão vendo várias, é claro que tem pormenores, né? Eles estão vendo várias questões da utilização do Ayurveda com relação a essa pandemia, né? E que basicamente, né, a gente vai falar muito de tudo isso, mas basicamente o que eles querem chamar a atenção é também para um modelo sustentável. Porque, E... Vou porque não adianta, tô aproveitar te a dando um mega roda. spoiler, tô te dando um mega spoiler aqui. Porque a gente vai fazer uma série de 5 webinars e cada um com uma temática. Então, um vai falar da saúde da mulher, outro de 60 a mais, outro vai falar também dessa questão espiritual e social, né? O outro encontro vai falar o primeiro deles vai falar da imunização do pessoal da linha de frente,
né, que atuam em hospital e tal, porque eles estão percebendo que tem alguns números de quem trabalha com a Ayurveda, por exemplo, as pessoas não estão se infectando, né, o teste está negativando e tudo mais. Mas por quê? Porque existe uma grande diferença, de novo, de mindset, né? Aqui, geralmente, a gente quer as coisas todas para agora, né, para ontem. A gente toma um remédio e ele já faz efeito. A gente mascara, inclusive, a causa desse sintoma que eu estou sentindo. E a gente quer se livrar do sintoma, né? Exato. Essas medicinas tradicionais, elas atuam na causa. Elas observam os sintomas, mas elas não ficam só aí. A gente faz toda uma investigação para chegar na causa. E essa é uma grande diferença. Então, em situações como essas, né, de uma pandemia, que, né, a gente estava até discutindo, que muito provavelmente não vai ser a primeira, né, daqui para frente. Né? Porque como é vírus é mutável e tem todos esses pormenores que a gente está vendo até, né, com o corona, que ele está sendo, na Itália foi diferente do que está sendo aqui, do que está sendo, né, na Inglaterra, do que está sendo nos Estados Unidos. Então, como isso tudo é mutável, muito provavelmente não vai ser a primeira vez que a gente vai enfrentar uma situação dessa. Mas o fato é, se a gente vai, né, na causa, no nosso caso se a gente mantém o nosso corpo físico e mental em sanidade, em harmonia, dentro daquilo que é uma harmonia para nós, né, nessa nossa constituição, a gente tem uma imunidade perfeita, nada pega a gente. Então, o ponto deles o pessoal lá que trabalha com Ayurveda, os médicos ayurvédicos que estão lidando com essa situação, eles não estão adoecendo. Por quê? Porque eles vivem a realidade que eles atuam. Então, toda aquela questão de rotina diária, toda a alimentação, todos esses cuidados, eles fazem, e fazem há muito tempo. Então, eles criaram essa imunidade. Então, para nós, se a gente está em harmonia com esse todo, com esse conhecimento, com essa natureza, vai ser muito mais fácil a gente gastar tempo construindo esse autoconhecimento e nutrindo esse meu corpo e construindo essa imunidade, do que tentar achar uma vacina ou remédios, ou enfim. Nada contra a vacina aqui, tá, gente? Por favor. Mas a gente só está comparando situações, uma coisa que é imediata e uma coisa que é duradoura. Você está falando de um caminho mais simples e mais sustentável, né? Porque ao invés de eu pensar, como que vai ser para salvar todo mundo? Aí eu vou pensar, se eu for atrás de um conhecimento que ajude a me salvar, eu já estou salvando o mundo. Exato. E se esse conhecimento está aumentando a minha imunidade, né? Então, que está faltando, porque para quem não sabe, há 2 anos atrás eu fiz a primeira websérie que eu produzi, chamada Íntimo, Pessoal e Sustentável. Então, eu entrevistei 8 mulheres e elas me contavam um segredo íntimo, pessoal e sustentável. E a Anaíse foi uma das minhas entrevistadas, episódio 8. Ele não está no YouTube, quem quiser depois me pede no direct que eu mando a websérie completa. E aí eu falei, eu vou aqui já dar um spoilerzinho, mas eu falei assim, Anaíse, me conta um segredo íntimo, pessoal e sustentável. E aí você fala sobre coerência. A coerência, né? Resume tudo, é a integração de todos esses corpos, né? Independente do que a gente acredite, né? Se a minha mente, né, está em coerência com o meu corpo, está em coerência com aquilo que eu falo, que eu penso e que eu atuo, eu sou saudável, né? Agora, aqui, e até com essa situação que a gente está vivendo, né? O que a gente tem visto bastante? As pessoas, elas estão... Tudo bem, é uma situação triste, é preocupante. Gente. Mas não é diferente de várias coisas que já estão acontecendo há muito tempo que a gente não olha. Esse é um aspecto. O outro aspecto esse pânico, né? Essa confusão mental, né? Isso tudo vai aumentar a ansiedade, vai aumentar medo. E a gente sabe que, né, essas coisas são delicadas, porque, às vezes, quando as pessoas atuam no medo, elas fazem coisas que não são muito interessantes e que são contraproducentes, né? E em termos de grande número de pessoas, né? Então,
calma, né? A gente precisa ter calma e todos esses caminhos, né, dessas medicinas ancestrais, elas chamam a gente para essa autorresponsabilidade também, né? Dessa calma, dessa tranquilidade, porque se é uma situação, primeiro que, né, eu ouvi outro dia uma paciente falou para mim, ela, eu tô meio panicada, né, porque eu percebi com essa situação da pandemia que eu não tenho o menor controle sobre a minha vida. Eu falei, e quando você teve? E quando você teve, né? Ela falou assim, não, porque eu falei, então, a gente acha as coisas, a gente assume determinadas coisas, a gente é muito arrogante em vários momentos, né? Inclusive achando que sabe o que o outro vai falar, pensa, enfim, né? Esse assunto é extenso. Mas não seria muito mais sustentável, né? A gente pegar, então tá, numa situação como essa, como que a gente pode pegar e construir juntos medidas que sejam sustentáveis, né, para o maior número de pessoas, que alcancem um maior número de pessoas, né? Talvez essa desigualdade que a gente sempre soube que existiu, mas que uma situação como essa evidencia ainda mais, seja um outro convite, tá bom, então, o que a gente vai fazer a respeito? Né? Só uma das questões, né? A questão indígena é outra, enfim, tem muitas questões. Então a gente olha para tudo isso e a gente vai fazer o que com isso tudo de novo? A gente de novo vai olhar para o outro lado, né? Então situações como essa convidam, né? São muito pertinentes, é triste de novo, né? Mas são muito pertinentes para a gente atuar, né? Nessas profissões de futuro. E acredito que o caminho é o de cooperação, não adianta. Mas antes da cooperação, para a gente chegar nessa cooperação, a gente precisa ajustar a linguagem, ajustar a comunicação, né? Porque aqui ninguém vai ser superior a ninguém, a gente precisa integrar, né? Por isso que eu acredito muito nisso que a gente conversou, né? Acho que só tem esse caminho, né? Porque não adianta nada no mundo desse que, até o que eu falo para algumas pessoas, né? Porque também eu já ouvi de tudo, né? Durante essa pandemia de vários pacientes. Então, tem gente que está surtando porque não está indo ao shopping, tem gente que, né, enfim, cada um dentro da sua realidade tem um surto distinto. Mas, tá, e diante de uma pessoa que não tem a menor condição de, sei lá, de repente assistir a aula online, como as escolas públicas estão tentando fazer, se você não tem condição nenhuma de sair do lugar que você está trabalhando, enfim, se você não tem uma outra alternativa, que é a realidade da maior parte das pessoas, isso não preocupa, né? Como é que o shopping pode preocupar mais do que, né, do que isso? Então, acho que toda essa situação também é um convite para a gente pensar nas formas que a gente consome, pensar nas formas não sustentáveis que a gente vive e, né, com né, porque tem gente que está trabalhando mais do que eu acho que a gente, por exemplo, mas A gente está trabalhando. Todas as pessoas né, que estão com um tempo livre, invistam nesse autoconhecimento, se questionem o que vocês gostariam agora, do que vocês realmente precisam, o que faz vocês saudáveis, o que faz vocês felizes, né? E por que a gente está trabalhando mais agora? Porque a gente trabalha com os fundamentos das coisas. Se uma pessoa ela é bem estruturada, é a mesma coisa da imunidade. Se uma pessoa ela é bem estruturada, ela pode atuar com tudo, em qualquer caminho que ela olhe. Você falou uma coisa interessante. Algumas pessoas pararam de trabalhar. Outras pessoas estão trabalhando mais agora do que antes. Não estou falando de remuneração, eu estou falando que está a serviço e está trabalhando. Mas vamos imaginar, eu lido com várias pessoas que falam, tá tudo parado, estou fazendo nada o dia inteiro. Aí tem outro que fala, gente, eu estou trabalhando muito mais agora. Só que agora você trouxe uma informação importante. Quem trabalha com o propósito, com os fundamentos, não é a pandemia que para, ele continua trabalhando. E talvez esse outro que está parado seja a hora de pensar e falar, eu acho que eu vou buscar minha raiz, meu fundamento, meu propósito, que agora é a hora. Antes eu não tinha tempo, mas agora que eu estou paradinho, eu acho que eu vou. Porque também já é um sinalzinho, convite. Não é um sinal? É um sinal. Eu acredito que sim. Ou então, né, isso também não significa que a pessoa, de repente, precisa mudar de profissão, mas ela pode, de repente, pegar essa profissão dela, com as habilidades dela e todas essas autorreferências, né, baseadas nessa autoanálise, autorreflexão, e mudar essa roupagem.
que que eu vou fazer então? Como que eu vou contribuir? Que é isso também é o objetivo dessa websérie. Essa websérie está mostrando pessoas que vinham por um caminho ou estavam um caminho, mas e aí vão se descobrindo e vão se construindo. E para as pessoas ter uma referência muito interessante, porque elas vão se identificando. Eu vejo assim, nossa, eu sou muito ela, isso é muito a minha vida. Só que ela não tinha essa visão. E aí amplia essa visão, né? Olha, eu tô achando isso incrível. É muito Agora, incrível. Anaís, o povo quer saber quando é que a gente vai ter a disposição ou vai poder participar desses webinars aí direto com a Ayurveda, o pessoal da Índia aí compartilhando esse conhecimento. Já tem data ou Então, ainda está em movimento? já tem data. Então, eles começam no dia 30 de maio, aí depois até fica aqui o convite para quem quiser, tiver interesse, segue lá o @Movimento Soror, né, que é meu Instagram, que a gente vai postar Vou colocar lá. aqui agora. Obrigada. Que a Fala gente vai aí. postar lá o link para as inscrições. Então, o primeiro encontro vai ser no dia 30 de maio, e vai ser do meio-dia até as 2 da tarde. E todos os outros sábados de junho até o dia 27 também terão das 10h30 a meio-dia e meia. Né? Então, são todos os sábados a Gente, partir isso é do uma dia coisa 30 de maio. inédita. É, Inédita, ia demorar muito. E assim, eu já vou me inscrever, já vou, assim que você postar que lá, já ótimo. vou me inscrever, porque eu quero participar, eu achei fantástico. E tô feliz de você estar nesse projeto e engajada Que aí bom. com isso e digitalizada, né, mulher? Porque tinha resistência agora. Vai ter volta? Não, agora vai ter que ficar Não, agora digital. não, Como é agora que é? essa é a vida. Agora, Essa é- esse é o novo normal. Conta pra Não, e gente. é muito É a sua primeira incrível. live? É a minha primeira live. Eu falei pra você, você me desvirginou de lives aqui. Mas eu tô adorando, porque assim a gente consegue chegar em mais gente, que é um dos maiores propósitos que a gente tem, É né, isso, na gente. propagação da informação. Então, tudo que melhora, né, é bem-vindo, né? É só a gente saber usar, A né? tecnologia veio para expandir a consciência das outras pessoas. Mas e se a pessoa que expande a consciência não aparece lá na tecnologia, como é que vai fazer? Então, fica o Exato, exato. convite. E eu Isso. E aí, quero. essas palestras também, né, esse webinar, esqueci de comentar, eu vou traduzir do inglês, tá? Então, eles vão ser um pouquinho mais extensos por conta dessa tradução, né, simultânea, mas vai ter tradução. Então, né, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não sei inglês. Não, não tem problema, porque eu vou traduzir. Né? A gente vai fazer via Zoom, então eles vão falar, vai ter slide, enfim. E aí eu vou traduzindo, e a gente também vai receber perguntas e etc. Então, fiquem Uau! despreocupados, a gente vai conseguir fazer direitinho, porque é para Isso contribuir mesmo. isso é contribuição e integração, né? E aquilo que você falou, Uhum. oferecer com generosidade para todas as pessoas interessadas. E que, mesmo não sabendo Uhum. inglês, ai, que maravilhoso, adorei. Bom, Agradecer né? e dizer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, muito obrigada pela atenção plena de vocês. Esse conteúdo maravilhoso vai estar no meu YouTube, na websérie Profissões de Futuro. E a Anaís Andrade é uma integradora de saberes. Olha que coisa maravilhosa. Estou feliz, honrada, feliz Eu com essa também. oportunidade da gente fazer esse curso, da gente conhecer sobre essa sabedoria e sobre a saúde deste lugar, né? Tudo nutre, eu aprendi com você. Uma coisa que eu ia falar, Exato. que eu nunca vou esquecer, a Anaís Andrade falou para mim, Tieme, tudo nutre. O que você come, o que você ouve, o que você enxerga, o que você sente, os aromas, o que você pensa, tudo nutre. Eu acho que isso é bem fantástico. Olha o telefone falando lá. E aí, agradecer e dizer, amanhã nós temos mais um encontro às 2 da tarde. Eu espero por vocês. Até mais. Muito obrigada. Obrigada.